Evangelho, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos o 6º capítulo do Evangelho de São Mateus. E Jesus, recolhido em intimidade com os seus discípulos, ensina-os a rezar. O desejo do coração dos discípulos é de participar da intimidade de Deus. Vendo Jesus em uma relação íntima com o Pai, eles também desejam aprender a falar com Deus da mesma forma, a falar em intimidade ao Deus Altíssimo. Naquele momento, Jesus vai levá-los, antes de tudo, a perceber que mais do que falar, usar palavras, era necessário recolher-se com o Pai. Como assim, Padre Fábio? Olha que interessante. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, ou seja, é quase como tentar vencer pelo cansaço, né? Não sejais como eles. O que significa dizer que eles tentam ser ouvidos por força, como se houvesse uma necessidade de convencer, aqui está o ponto, a Deus de ouvi-los. E Jesus mostra uma realidade completamente contrária. Você não precisa convencer a Deus de te ouvir, porque Ele tem os seus ouvidos atentos a você. Deus não apenas tem os ouvidos atentos para ti, para as suas palavras, para os seus pedidos, mas muito antes que você venha a falar do que você precisa, Deus já conhece. O que significa dizer que Ele não apenas tem ouvidos para você, mas Ele olha para ti constantemente. Ele tem os seus olhos e a sua atenção orientada às suas necessidades. E aqui tem um ponto novo também, né? Novo pelo modo de dizer, em vista do contexto, mas que para a gente deve ser recuperado. Olha que interessante. A gente tem uma certa urgência de falar com Deus sobre as nossas necessidades, não é mesmo? E na maioria das vezes a gente diz que as pessoas rezam porque elas têm alguma necessidade e elas rezam para pedir a Deus que faça alguma coisa por elas. E Jesus também mostra uma superação dessa preocupação. Deus sabe do que temos necessidade. Não significa que você não deva falar sobre suas necessidades, mas esse certamente não é o ponto-chave dessa conversa, porque senão seria uma conversa repetitiva. Se Ele olha para as nossas necessidades, se Ele conhece as nossas necessidades,
você pode falar para Ele, não como a um desconhecido, mas como alguém com quem eu divido a vida, porque as minhas necessidades conhecem a minha família, quem divide a minha casa, quem divide a minha história. As necessidades a gente não vai falando com os amigos na rua, as pessoas que a gente encontra. As nossas necessidades são uma realidade muito reservada. Então significa que esse Deus, o Pai, me conhece. Ele participa da minha vida. O que vai me dar a chance de falar com Ele sobre coisas mais íntimas. Percebe? Se Ele conhece as nossas necessidades, eu posso falar de maneira muito aberta e franca com Ele. E depois, se Ele conhece as minhas necessidades, sobre esse tema, eu posso falar de uma maneira menos intensa, porque já é um conhecimento dele. E se Ele conhece minhas necessidades, e isso é importante para Ele, e me traz tranquilidade no coração, ou seja, as minhas preocupações diminuem porque eu sei que o meu Senhor ouviu e vai me ajudar, isso talvez dê a ti e a mim a chance de poder sermos menos ao centro do diálogo, para darmos mais espaço ao nosso amigo para que ele fale. Afinal, a conversa íntima com o amigo não tem o seu ápice quando você fala das suas necessidades para ele e é ouvido, mas quando um e outro conseguem colocar-se diante do seu amigo, diante do outro, né? Com completa liberdade e com a alegria de serem ouvidos. Então, se ele conhece suas necessidades, se ele é um amigo íntimo que te acompanha em todos os momentos, conhece suas necessidades, isso deveria ser já um grande bálsamo para tirar muitas das preocupações que afligem o nosso coração. E nos dá aquela serenidade interior, ou aquela paz interior, aquela segurança interior, que nos permita ouvir o que esse amigo tem a dizer e ouvir também o que está em seu coração. E aí a gente poderia dizer, bom, então, Deus conhece as nossas necessidades e nós falamos, bom, se Ele conhece as nossas necessidades, significa que que Ele está intimamente próximo da gente. E se a intimidade na amizade supõe conhecimento mútuo, nós sabemos as necessidades do coração de Deus? Onde o Senhor espera por consolação, onde o Senhor espera por companhia, onde o Senhor espera por quem lhe ajude, porque o Senhor se faz necessitado por nós, não é verdade? Mas Ele é um Deus onipotente, como assim Ele se faz necessitado? Ele se faz necessitado em cada um dos nossos irmãos. Imagina se Ele não vai procurar, como fez com o Padre Pio, como fez com os pastorinhos em Fátima, coração de seus amigos que possam confortá-lo nas suas dores íntimas, no sofrimento pela salvação das almas, não é verdade? Ele procurou no Getsêmani Pedro, Tiago e João, que estavam dormindo, para lhe fazer companhia na oração. O Senhor procura, sim. Ele procura com quem falar das suas necessidades. O Deus onipotente se faz necessitado da nossa companhia, necessitado do nosso amor. Isso é fortíssimo. Então, e nós, se Ele é íntimo a gente e conhece as nossas necessidades, podemos falar o mesmo em relação ao nosso Senhor? Olha aqui como a oração do Pai Nosso, ela nos chama a esse caminho de intimidade. É de fato a oração da comunidade reunida, como nós vamos falar sobre o seu valor e significado litúrgico, o seu valor e significado último, como oração dos cristãos, como a oração entregue pelo Filho do Deus vivo a cada um de nós. Porém, ela também é a oração que abre as portas para essa experiência de intimidade, de querer ouvir as necessidades do coração do nosso Senhor e de poder dizer, Senhor,
Eu confio e espero em Ti, com a Sua providência amorosa para nos socorrer em nossas necessidades. E eu confio e me entrego por Ti em favor das necessidades do Teu coração. Existe uma desproporção nas amizades que a gente sabe, né? Às vezes o coração de um amigo, ele tem uma intensidade de amor maior, mais vibrante pelo seu amigo. E esse amigo não tem uma intensidade de amor tão grande assim, mas o ama profundamente, né? Então, se isso acontece num ritmo ordinário de amizade entre duas pessoas, em relação a Deus é evidente a grandeza do amor dele em comparação à nossa possibilidade de amá-lo. Mas a totalidade, ela é comum aos dois seres. Tanto você pode entregar a sua totalidade como pessoa nessa amizade, e o Senhor pode entregar a sua totalidade, o que é uma diferença abissal entre um e outro, não é verdade? Mas ter esse coração totalmente entregue é possível. Então poder dizer a Ele que eu me entrego por Ti. Eu confio as minhas necessidades em Suas mãos, mas eu também me entrego pelas Suas, Senhor. Conta comigo. Eu entrego minha vida para me ocupar das necessidades do seu coração. Ah, meu irmão e minha irmã, bendito seja o Senhor Deus Altíssimo, por essa graça de poder estreitarmos um vínculo de amor tão grande, com quanta docilidade Jesus nos ensina a rezar. Às vezes a gente escuta o comentário desse texto como se fosse uma obrigação, como se fosse uma normativa, quando na verdade é um chamado, uma súplica de amor que Jesus nos coloca, nos entregando a oração do Pai Nosso. Obrigado, Senhor, por olhar com tanto amor e carinho pelas nossas necessidades. Nós nos confiamos inteiramente em Suas mãos e nos entregamos por Ti, dizendo: conta comigo, Senhor. Eu estou aqui, preparo o meu coração para que eu possa sempre estar pronto e disponível a Te amar e a vir em Teu socorro em todas as necessidades do seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.